Você descobriu o seu desenho humano e agora está curiosa para entender o que todas essas informações novas que você descobriu significam. Então, nesse vídeo, eu vou te ajudar a entender um pouco mais a linguagem do desenho humano e como isso se aplica na sua marca. Nesse vídeo, você vai entender um pouco mais sobre os tipos energéticos e eu vou te ajudar a compreender os pilares do seu tipo energético e principalmente como aplicar dentro da sua marca. Eu vou começar trazendo uma introdução sobre por que os tipos energéticos são a base e é o mais importante para você começar a entender o desenho humano, e depois eu vou me aprofundar em cada um dos tipos energéticos e vou deixar o tempo marcado aqui no vídeo para você assistir o conteúdo referente ao seu tipo. Então fica até o final porque vai ter bastante conteúdo valioso aqui e já se inscreve para você receber os próximos conteúdos relacionados a desenho humano e marca pessoal. O tipo energético é o elemento mais importante do desenho humano porque ele é a base que representa o seu campo de frequência. Isso porque cada um dos tipos energéticos tem uma aura específica que vai te mostrar a forma como você naturalmente interage com as pessoas e como você é capaz de incorporar o seu propósito estando em alinhamento com o seu desenho. Assim como com qualquer coisa na vida, a gente precisa de uma base sólida para a gente construir o que a gente quiser em cima dessa base. E se essa base não estiver firme, vai tudo desmoronar. Assim como não tem como você começar a criar conteúdo sem ter um mínimo de autoconhecimento para entender quem você é, como você vai se expressar e o modelo de negócio que faz sentido para você começar a se alinhar ao seu desenho, é muito importante que você entenda o seu tipo energético em profundidade, porque entender isso é a chave para você sair de um campo de resistência e começar a entrar num fluxo onde a sua intuição vai trabalhar muito melhor para você. E mesmo que a gente tenha acesso a inúmeras informações aqui no digital, e você pode sim aprender qualquer coisa que você quiser, se você não entende como a sua energia funciona, você vai estar fadada a ficar buscando pela validação externa, buscando por uma estratégia que vai ser a virada de chave que vai transformar o seu negócio e muitas vezes vai insistir num caminho que não vai te trazer resultado. Eu tenho certeza que você já deve ter passado por uma situação onde você tentou seguir a dieta de alguém e não funcionou, tentou fazer um plano de exercícios que não funcionou para você, ou tentou o método de trabalho de uma outra pessoa e não chegou nem perto do resultado que você almejava. E o mesmo vale para os negócios. Eu mesma já investi em muitos treinamentos, em muitos cursos que me decepcionaram, que não trouxeram o conteúdo que eu esperava, mas depois que eu entendi o que funciona para mim e qual é a melhor estratégia de acordo com o meu tipo energético, tudo começou a fluir com mais facilidade. E a gente vive num contexto onde a maioria dos argumentos de venda, eles ficam em torno de eu fiz desse jeito e tive resultado, então você vai ter também, basta aplicar o meu método. Só que infelizmente não é assim que funciona. E nem todo mundo tem esse senso de compreender como fazer uma transferência de domínio, ou às vezes até testa algo diferente, mas não sabe de onde que veio aquilo. E quando a gente entende como funciona o nosso tipo energético, esses caminhos ficam muito mais claros e você vai percebendo as diferenças da sua jornada, as suas particularidades e as suas esquisitices também, que fazem você ser única e autêntica, que é isso que todo mundo busca e prega bastante aqui no digital. Todas as vezes que você tenta seguir exatamente os passos de outra pessoa, você vai começar a pensar que está modelando, mas na verdade você vai tentar imitar e deixar de viver a sua própria autenticidade. E pode até funcionar por algum tempo, você pode até ter resultados, mas no fundo você não se sente genuinamente representada na expressão da sua marca, porque aquilo não corresponde a quem você realmente é. Um exemplo clássico quando a gente pensa em posicionamento de marca é fazer a sessão de fotos high ticket. Eu nunca esqueço de um direct que eu recebi uma vez de uma pessoa falando que estava reposicionando a marca dela e que já tinha agendado o ensaio de reposicionamento. E depois de muito tempo eu fui visitar o perfil dessa pessoa e ela tinha desaparecido um pouco. Fazia alguns meses que não tinha nenhuma publicação nova no perfil dela. Talvez ela tenha descoberto outros caminhos e talvez ela até esteja vendendo, mesmo não estando no digital. Mas quando a gente fala de posicionamento no digital, entender como a gente funciona é a base para a gente conseguir aplicar as estratégias que fazem sentido com o nosso tipo energético, com consistência, e aí os resultados vão ser inevitáveis. Então, entender o seu tipo energético é essencial para você entender como você opera no mundo, ou até mesmo porque algumas coisas que você está insistindo em aplicar não estão trazendo o resultado que você queria. No meu caso, quando eu descobri que era projetora, foi um pouco um baque, assim, principalmente por conta da estratégia de aguardar pelo convite, e por muito pouco eu não caí nos clichês e nos mitos do meu tipo energético especificamente.
Uma das maiores dores dos projetores é quererem viver como geradores, que são a maioria do mundo, e estão naturalmente alinhados com como a nossa sociedade opera atualmente. Mas isso está mudando pouco a pouco, e existem algumas explicações pelo próprio desenho humano também com a mudança de paradigma, mas eu não vou me aprofundar muito nesse ponto aqui para não tirar o foco do vídeo. Mas enfim, quando eu entendi como a minha energia funcionava, eu consegui reduzir o ciclo da comparação com outras pessoas, ter mais compaixão por mim mesma e também reconhecer mais os meus dons e talentos. Dentro do desenho humano existem 5 tipos energéticos. Nós temos os projetores, representando 20% da população mundial, que é um tipo energético que veio ao mundo para ser guia e direcionar outras pessoas. Nós temos os geradores e os geradores manifestantes, que juntos englobam 70% da população mundial. Então o mundo como a gente conhece hoje foi criado por geradores, e esse tipo energético é aquele que tem a energia consistente, uma áurea bem acolhedora. Eu mesma, como projetora, quando interajo com o gerador, eu me sinto energizada porque eles têm essa áurea que transmite um fluxo constante de energia. E uma menção importante para os geradores manifestantes, que são pessoas com uma energia muito poderosa, com alto poder de realização, são naturalmente multipotenciais e multitarefa. Nós temos os manifestadores, que representam cerca de 9% da população, e esse tipo ele tem uma energia mais masculina e veio ao mundo para iniciar e impactar as pessoas, tanto que é o tipo energético de grandes líderes históricos. E por último, o tipo refletor, que é um dos mais raros, que representa 1% da população, e é um tipo energético bem mutável, que tem uma grande conexão com os ciclos lunares, e para eles o ambiente é super importante. Então estar em um ambiente com uma energia elevada é crucial para um refletor. E dentro do tipo energético a gente tem 3 aspectos que ajudam a gente a entender como aplicar e viver em alinhamento com o nosso desenho. Um deles é a estratégia de vida, e os outros 2 são o tema emocional, que eu gosto de chamar de desafio, e a assinatura energética. Esses 3 elementos são importantes para você se alinhar ao seu tipo energético e também conseguir identificar se você está tomando decisões que não estão alinhadas com o seu fluxo natural. A estratégia de vida é uma ferramenta prática que o desenho humano nos entrega para que a gente consiga trabalhar em alinhamento com mais fluidez, com mais leveza, que muitas vezes é algo pregado nas redes sociais, né? Da gente ter um trabalho mais leve, e muitas vezes a gente acaba se esforçando muito mais em prol de uma suposta liberdade, mas a estratégia de vida está aqui para realmente mostrar qual é o caminho de menor resistência e, obviamente, integrar isso tem os seus desafios para cada tipo energético. Agora vamos falar sobre o tema emocional, que você também pode encontrar como o tema do não self e que eu gosto de chamar de desafio, que representa um sentimento que te dá sinais de que você está em desalinhamento com o seu desenho. Então é uma sensação desconfortável, uma sensação ruim que você vai sentindo ao longo do tempo e que é aquele sinal que você busca para saber se você está no caminho certo ou não. Então é um recurso incrível para você entender a sua frustração e encarnar como um sistema que vai te orientar se você está na direção certa ou não. E eu até comentei no vídeo passado que você conhecer o seu desenho humano não significa que você hackeou a vida e que agora você não vai tomar decisões ruins ou incorretas. Todas as experiências que a gente passa são pra gente aprender algo. E essa sensação ruim, que é um sinal que o seu corpo tá te dando, é como se o universo estivesse conversando com você e estivesse te mostrando os sinais para te guiar para sua melhor versão. Então esses momentos de desconforto e de escolhas erradas, na verdade existem para te acordar mesmo e te mostrar que o caminho que você está insistindo em seguir não está servindo bem nem para você e nem para sua comunidade. Então, quando o seu tema emocional, o seu desafio surgir, cada tipo energético tem um específico e a gente já vai entrar nisso. Ao invés de jogar para baixo do tapete e ignorar, é um convite para você olhar em qual parte, em qual área da sua vida você não está aplicando a sua estratégia. Já a assinatura energética representa aquilo que você tem que focar. É o oposto do desafio ou do tema emocional. Então é uma sensação boa que vai te mostrar que você está em alinhamento com o seu desenho. E quando você está sentindo essa sensação, vivendo na sua assinatura energética, você acaba atraindo cada vez mais oportunidades que vão potencializar essa melhor versão sua. Então, quando você está alinhada com a sua estratégia de vida, as oportunidades, as pessoas, os projetos, tudo o que você tem vontade de realizar vai chegar até você, porque você está em alinhamento com a forma como você funciona, é um alinhamento interno. E a partir do momento que você nutre esse sentimento de viver a sua assinatura energética, o efeito colateral é que as outras áreas da sua vida começam a melhorar também. Eu não sei se você já fez aquele exercício da
roda da vida, muitas vezes as áreas que recebem a menor nota é o financeiro e também na maioria das vezes, quando você melhora o financeiro, todas as outras áreas também acabam melhorando. Então a dinâmica é parecida aqui dentro do desenho humano. Quanto mais você sente a sua assinatura energética, você está vivendo aquilo, significa que você está seguindo a sua estratégia de vida e, consequentemente, você integrou o seu tipo energético. E junto com a sua autoridade, que mostra como a sua intuição funciona, é como se você tivesse uma bússola interna que vai te direcionando e te guiando com base no seu tema emocional e na sua assinatura energética. Então, para viver em alinhamento com o seu desenho, você vai seguir a estratégia de vida do seu tipo energético, que a gente vai se aprofundar aqui, e você vai tomar decisões com base na sua autoridade interna. Então, as oportunidades vão chegando e você vai dizendo sim ou não. Se você disser sim para algo que está alinhado com o seu desenho, com a sua estratégia de vida e com seus anseios e desejos, você vai viver a sua assinatura energética. Se você disser um sim que era para ser um não, e aí tem N questões envolvidas aqui no porquê você toma essa decisão, que não é o foco desse vídeo, mas você vai viver o seu tema emocional, que é o sinal para você mudar de rota. Então, você conhecendo o seu tema emocional e sua assinatura energética, você vai conseguir identificar muito mais rápido se você está em alinhamento ou não com como você foi projetada para ser. Então, agora vamos entrar no detalhe de cada um dos tipos energéticos, começando pelas projetoras. A estratégia da projetora é aguardar pelo convite. E eu sei que talvez você esteja um pouco desesperada. Quando eu descobri, eu também fiquei. Eu acredito que essa e a estratégia do refletor é uma das mais difíceis de aceitar para poder depois integrar. E isso acontece porque a gente vive uma sociedade que fala que a gente tem que correr atrás do que a gente quer, que a gente tem que trabalhar muito, se esforçar demais, que se você não tem o que você quer é porque você não está se dedicando o suficiente. E, obviamente, isso não é verdade. E eu acredito que a crença de associar o seu valor a quanto você produz é uma das crenças mais difíceis da gente desmantelar. E é um processo que você vai perceber na prática quando você começar a experimentar o seu desenho dentro da sua realidade. Porque como projetora, a gente não tá aqui para trabalhar da forma como a sociedade espera, que foi criada por geradores. E por isso que eu mencionei no início do vídeo que uma das maiores dores das projetoras é quererem viver como um gerador, só que nós não temos o mesmo nível de energia que eles. E isso acaba sendo fonte de muita frustração e de muita amargura, que é o nosso tema emocional, que eu já vou entrar em detalhes daqui a pouco. Mas esperar pelo convite significa que a outra pessoa com quem você quer interagir e entregar a sua visão, ela precisa te reconhecer e te enxergar pelo seu valor antes de você começar a entregar de graça. Então é como se o reconhecimento do outro fosse um passe para que você entregue a sua visão e o outro absorva de verdade. E eu reconheço que no começo é um pouco difícil, porque a gente quer dar a nossa opinião, a gente quer ajudar as pessoas. Só que se essas pessoas não estão preparadas para receber o seu olhar, vai ser como se você não estivesse falando com ninguém e no fim das contas você vai ficar frustrada porque você entregou o seu dom, deu um direcionamento que você sabe que ia dar certo para aquela pessoa e ia andar a mínima pro que você falou. E é muito difícil de integrar isso no início porque nós queremos ser reconhecidos. Isso é algo que é intrínseco do projetor. Nós queremos ser vistos e valorizados. Só que antes disso acontecer, nós temos que nos reconhecer em primeiro lugar. E eu particularmente nem gosto tanto desse nome aguardar pelo convite para essa estratégia e eu prefiro dizer se preparar para o convite. Por quê? Quando a gente fala de marca de rede social, não significa que você precisa esperar por um convite para trazer a sua visão dentro da sua rede social. Então ali é o seu espaço. Considere que as pessoas que te assistem, as pessoas que interagem com você, as pessoas que te seguem, elas já estão te dando o aval para receber o seu olhar. Se elas não consomem ou param de seguir, é porque elas não se identificam com você. Então, quando a gente pensa em posicionamento digital e presença nas redes sociais, compartilhar a sua visão nas suas redes é totalmente possível e recomendado, inclusive, para uma projetora, porque assim você vai ser vista e as pessoas que querem ir além com você, receber um olhar personalizado, vão se interessar por aquilo que você vende. E também podem tirar valor do seu conteúdo gratuito, que elas estão ali reconhecendo a partir do momento que elas estão consumindo.
Então, o fato de você estar aqui assistindo esse vídeo já é um reconhecimento inconsciente para que eu transmita a minha visão para você. Agora, por exemplo, se eu te obrigasse a assistir esse vídeo e você não tivesse aberta para isso, você não ia prestar atenção em absolutamente nada, ia entrar por um ouvido e sair pelo outro, e consequentemente eu gastaria a minha energia à toa, porque a nossa aura ela é focada e penetrante. Então, quando a gente gasta a nossa energia sem ter sido convidado, é um desperdício completo da nossa energia que poderia ser focado em outras coisas. Então, se você é projetora, saiba que apesar de você ter menos energia que um gerador, você tem muito mais eficiência. Não gaste a sua energia tentando buscar a aprovação de outras pessoas. Na sua rede social, traga a sua visão única, o que você acredita de verdade, o que te representa, que as pessoas certas que identificam com você, elas vão se sentir atraídas e vão chegar naturalmente. É aquela história de cuide do seu jardim que as borboletas vêm? Essa é a máxima de toda projetora. Quando você insiste em não aguardar ou se preparar para o convite e tenta convencer as outras pessoas de forma incisiva ou dar a sua opinião sobre algo sem ser solicitada, você vai viver o seu tema emocional, ou como eu gosto de chamar, o seu desafio, que é a amargura. E olha, quando eu descobri que era projetora, eu comecei a fazer um retrospecto assim de experiências passadas e percebi em vários momentos o quanto eu deixei de me movimentar porque eu estava completamente amargurada. É uma sensação muito específica. Se você puxar aí na sua memória, você vai conseguir identificar momentos que você passou por isso. E agora você já sabe que esse é um sinal para você reajustar a rota, limpar o seu campo, mudar suas referências para viver a sua assinatura energética. Como você enxerga além do seu campo e uma das suas missões é guiar a humanidade, então você tem essa coisa de querer ajudar todo mundo. Mas quando você faz isso sem ter sido convidada, isso causa uma resistência no outro ao receber a sua visão sem ela ter pedido, e você vai ficar com aquela sensação de rejeição. É uma verdadeira energia completamente desperdiçada que não vale a pena. E eu sei que quando a gente fala de redes sociais, ou a gente está começando ou recomeçando, ou mudou de nicho, muitas vezes você não vai falar com ninguém. Você vai trazer a sua visão ali na rede social e não vai ter o retorno ou feedback imediato das pessoas, e isso pode gerar uma frustração. Mas não confunda isso com amargura, porque isso faz parte do processo, e quanto mais você insiste no caminho que é certo para você, eventualmente você vai receber o retorno. Então, saber diferenciar o que é frustração e o que é amargura vai ser super importante para você entender quando é hora de reajustar o caminho ou quando é só uma sensação momentânea que vai passar. Às vezes a gente não tá num dia bom e no dia seguinte a gente melhora e faz de novo. O primeiro passo é você se reconhecer primeiro e realmente confiar no seu taco e na sua visão para viver a sua assinatura energética, que é o sucesso. Aliás, a assinatura energética da projetora é a única que não tem um nome de uma emoção. E por conta disso, que para nós entender qual é a nossa visão única de sucesso é muito importante. Quando a gente está enxergando e se sentindo bem-sucedida, a gente entende que está no caminho de alinhamento interno. Mas, em resumo, para um projetor, o sucesso significa ter o reconhecimento. E quando a gente pensa na nossa marca, o que é ser reconhecido? É receber um feedback, um comentário no seu conteúdo, é vender o seu serviço para alguém e ser bem paga por isso sem ter questionamento de preço. Esses são alguns exemplos aqui pensando em marca e negócio, mas é importante que você explore a sua visão de sucesso em outras áreas da sua vida também. Então, quando você começa a ganhar dinheiro com os seus dons e talentos e se sente vista e reconhecida, significa que você está vivendo a sua assinatura energética e, consequentemente, está alinhada com o seu tipo e a sua estratégia. E como para nós receber convites é importante, estar presente nas redes sociais é a melhor forma da gente se abrir para as oportunidades de convite. E é claro que existem outras estratégias para você crescer a sua marca. Talvez você seja uma pessoa mais de bastidor ou trabalhe mais no offline, e aí tem outras variáveis do desenho humano que mostram alguns outros caminhos, mas aqui a gente está focando no tipo energético e na estratégia de vida. Então, ser vista é muito importante para que a gente receba esse reconhecimento. E para isso, a gente tem que ter confiança e o auto-reconhecimento para ter coragem de se mostrar e expor a nossa visão única ali no nosso espaço, que é a nossa rede social. E se hoje você não vive isso, talvez a sua amargura seja resultado de um medo de ser vista, que é algo que muitas projetoras que estão desalinhadas acabam vivenciando, mas que é totalmente solucionável. E agora
agora vamos para as refletoras. Então, a sua estratégia de vida é aguardar um ciclo lunar que dura cerca de 28 dias, e isso pode ser um pouco assustador, considerando a sociedade que a gente vive, que quer tudo para ontem, mas essa estratégia é importante para você por conta da sua natureza mutável que caminha junto com os ciclos lunares. Então, você como refletora, você tem todos os seus centros de energia abertos. Isso significa que você absorve e amplifica a energia do ambiente que você mora, que você trabalha e tudo mais. Então, conforme a Lua vai caminhando pelo seu corpo gráfico, ela vai ativando alguns dos centros de energia, então é como se você experimentasse ser de outros tipos energéticos conforme a Lua vai completando um ciclo lunar. E é por isso que você precisa de mais tempo para tomar grandes decisões. É claro que para as pequenas decisões do dia, por exemplo, eu vou para o meu trabalho de carro ou de ônibus, você não vai precisar esperar 28 dias para tomar essa decisão, e o mesmo vale para fazer uma postagem nas suas redes sociais, tá? Então aqui a gente está falando de grandes decisões. Por exemplo, começar um projeto novo, lançar um produto, abrir um negócio ou fechar um negócio. Tudo isso você precisa de um tempo um pouco maior para perceber como você está se sentindo com relação a essa decisão. Quando você assume isso, que você precisa de mais tempo para tomar essas decisões, quem realmente está com você e te respeita vai entender e esperar o tempo que você precisa para tomar essa decisão. E use também isso como um filtro, uma peneira das pessoas que não estão alinhadas com você. Essas pessoas que não conseguem esperar definitivamente não estão alinhadas com a sua essência, com quem você é e com o que você pode entregar de fato para ela. E uma dica muito importante que vai te ajudar a entender os seus ciclos é que você tenha um diário de emoções de acordo com as fases da Lua. Então, quando você tiver uma decisão grande para tomar, você pode escrever como você está se sentindo em cada fase do ciclo para tomar a sua decisão, e depois para você voltar e ler tudo aquilo que você escreveu para começar a identificar padrões. Isso pode trazer uma agilidade um pouco maior e também uma compreensão do seu estado emocional de acordo com as fases da Lua. E para você, o sinal de desalinhamento com o seu desenho é a decepção. Como você tem todos os centros abertos, você é naturalmente uma pessoa aberta e muito fluida, mas essa abertura toda também tem seus desafios, porque você pode se sentir um pouco perdida. Por isso, reforçando novamente, o diário de emoções é algo valioso para você. Mas quando você tenta ficar rígida demais a uma rotina, a um jeito de fazer as coisas, porque tem medo de abrir mão do controle e viver a experiência de ser uma refletora, as chances de você experimentar a decepção são maiores, porque você não tá nesse mundo para ser restrita ou para ficar em uma caixa. Você tá aqui para experimentar uma vida com mais espontaneidade, e você pode trazer isso para sua marca também. Então, se você tem se sentido muito decepcionada por bastante tempo, é o momento de você pausar e entender como você pode soltar o controle, como você pode ser mais fluida, mais espontânea e realmente fluir em conjunto com a vida. E também faça o teste dos 28 dias para tomar grandes decisões. Você pode até fazer em retrospecto, de pensar em decisões que você tomou no passado, que foram importantes para você, que foram legais, como que você se sentiu naquela época, ou então se você tiver uma decisão importante para tomar no curto e médio prazo, faça o teste de acompanhar suas emoções de acordo com os 28 dias do ciclo lunar. E quando você se abre à espontaneidade, à fluidez que é natural para você, vai viver a sua assinatura energética, que é a surpresa ou o encantamento. Então, ao soltar o controle e encaminhar mais com o fluxo da vida e também se colocar em ambientes bons para você, porque você recebe muita influência externa do ambiente, isso vai te ajudar a viver mais na sua assinatura como refletora. Na sequência, agora nós vamos para o tipo manifestador, que tem como estratégia de vida informar. E isso acontece porque o manifestador tem uma energia mais masculina e uma áurea mais repelente. Eu nem gosto tanto dessa palavra, eu gosto de dizer que é uma áurea mais fechada e seletiva. Então, como manifestadora, você tem um impulso criativo muito forte e que vem de dentro de você mesmo. Você tem uma vontade intensa de se expressar e você também gosta de fazer as coisas do seu jeito, sem interferência de ninguém. Quando você tá no seu flow criativo e alguém vem te interromper, você vai começar a viver o seu tema emocional, que é a raiva. Mas saiba que se isso acontecer, é porque você não seguiu a sua estratégia. Então, quando você informa que vai fazer algo, por exemplo, vai bloquear sua agenda para criar roteiros de vídeo para suas redes sociais, você informa as pessoas que estão no seu ambiente ou que vão ser impactadas pela sua ausência, consequentemente elas não vão interromper o seu fluxo criativo, e aí você vai viver a sua assinatura, que é a paz. Como manifestadora, você tem uma garganta definida e motorizada
utilizada. Então o poder da sua voz é muito forte. E quando a gente pensa na expressão e no posicionamento nas redes sociais, essa estratégia também é importante porque o seu impacto é muito poderoso. Então quando você, por exemplo, decide lançar algo sem informar anteriormente, você pode até ter resultados, mas o impacto vai ser muito menor do que poderia ser se você tivesse informado primeiro. Como você tem essa aura mais fechada e mais seletiva, a estratégia de informar é como se você abrisse uma portinha ali no seu campo para as pessoas verem o que está acontecendo, o que você está criando e também para elas se prepararem para o seu impacto. As pessoas que se identificarem com você vão estar ali até o final e são realmente as suas pessoas, justamente por você não ter uma aura que é tão convidativa como a de um gerador, por exemplo. Então você está aqui para ir atrás do que você quer, para tomar iniciativa, tomar a frente e também iniciar pessoas. A sua energia é muito prática e direta. E isso pode ser muito valioso em diversas situações quando a gente pensa em marca e negócio. E tudo isso vai depender do seu nicho e dos dons que você tem para entregar para o mundo. Como eu comentei antes, o seu tema emocional é a raiva. Isso pode acontecer de diversas situações, mas acho que as principais para uma manifestadora é quando você é interrompida dentro do seu fluxo criativo e quando você deixa de informar o que você está fazendo. Um ponto importante que eu esqueci de mencionar antes é que informar não é pedir autorização. Você tem uma energia mais direta, tem esse impulso para iniciar as coisas e por isso, mais do que para qualquer outro tipo energético, você não precisa da validação de ninguém para fazer as coisas que você quer. Quando você deixa de informar ou tá num ciclo de buscar muito pela validação externa, você vai vivenciar o seu tema emocional, que é a raiva. Se você tá num ciclo constante de busca pela aprovação externa, significa que você tá desconectada da sua autoridade interna, da sua intuição e pode ser que você esteja experimentando e sentindo muita raiva contra você mesma. Só que na verdade essa raiva no fundo é só um sinal de que você não está em alinhamento com o seu tipo energético e nem seguindo a sua estratégia de vida. Então toda vez que esse sentimento aparecer, perceba onde você não está comunicando o que você quer, os seus movimentos, para que os outros abram um espaço para o seu impacto, porque ele vem. Então quando a gente pensa em posicionamento de marca, em presença nas redes sociais, aquelas estratégias de antecipação, elas são importantes para todo mundo, mas para você é mais importante ainda, porque é nesse momento que você vai gerar desejo pelo que você tem para oferecer e informar ao mesmo tempo os seus movimentos, gerando curiosidade ali na sua audiência. E quando você faz isso e integra essa estratégia na sua vida, você vai experimentar a sua assinatura energética, que é a paz. Você tem uma energia forte de liderança, veio realmente para impactar o mundo e iniciar pessoas, e isso pode ser uma grande responsabilidade, mas você tem energia para fazer isso acontecer. E quanto mais você abraça esses impulsos, inicia seus movimentos e informa, caminhando em conjunto com a sua comunidade, mais você vai viver a sua assinatura energética e ter essa sensação de paz. E agora, na sequência, a gente vai para o tipo gerador e gerador manifestante. Algumas pessoas consideram o gerador manifestante um subtipo do gerador, e se você é geradora manifestante, saiba que a energia da geradora é mais forte em você, mas eu vou trazer aqui algumas nuances da diferença entre esses dois tipos energéticos. Mas eu vou começar pela estratégia de vida de vocês, que é responder. E eu quero começar te alertando para você não cair no mito ou nos discursos que você pode encontrar por aí, dizendo que você tem que esperar para responder. Eu particularmente não gosto dessa linguagem, porque esperar faz parte da estratégia do projetor, que eu também nem gosto dessa palavra, que eu falo se preparar, mas no caso dos geradores, uma forma de talvez entender e integrar melhor essa estratégia é se colocar no estado de resposta. Então, estar em resposta. Vocês naturalmente têm uma aura acolhedora, atrativa, que realmente atrai oportunidades para o seu campo e tem uma energia muito magnética mesmo. Então, vocês já recebem diversas oportunidades para que vocês estejam em resposta ao que traz entusiasmo para você. Então, você está constantemente reagindo aos impulsos do que você está recebendo. Se hoje você está recebendo oportunidades que não são as que você gostaria, talvez você disse sim para oportunidades que deveriam ser não, e isso também é resultado de uma desconexão com a sua autoridade interna, que pode ser sacral ou emocional. Mas o centro sacral para você é muito importante porque ele é basicamente o seu gerador de energia. Então, se você não está conectada com a intuição do seu corpo, não tem como você perceber a nuance das boas oportunidades e recusar aquelas que não fazem sentido com a vida que você quer viver. E a resposta sacral, ela é uma das mais fáceis de se integrar. Como eu mencionei, vocês são a maioria no mundo. Então, aquele gut feeling que normalmente muitos empresários comentam quando eles falam que segue a intuição nos negócios, vocês têm isso naturalmente. É diferente de pessoas que têm outras autoridades. Então, para vocês, o sim é muito óbvio e o não também. Então, se vocês não responderem um sim de corpo e alma, de
de corpo todo, saibam que a resposta para estar em alinhamento com a sua estratégia é o não. Então, para vocês, tudo se trata de vocês aprenderem a estarem no momento presente, se conectar com o corpo, para que vocês consigam perceber com mais evidência esse sim sacral que é tão intenso. E um outro motivo que também pode te desconectar da sua resposta sacral é que você pode estar simplesmente cansada. Existe um mito de que o gerador ele é um motor constante de energia que nunca acaba e que por isso não precisa descansar, mas isso não é verdade. Todo mundo precisa descansar. E uma geradora cansada, esgotada, não vai conseguir estar no momento presente e perceber a sua resposta sacral para estar em resposta e viver a sua estratégia de vida. Quanto mais você começa a dizer sim àquela resposta que te traz entusiasmo, mais você vai criando confiança nessa sua intuição sacral e, consequentemente, você vai receber mais oportunidades alinhadas aos seus desejos. Quando a gente pensa em redes sociais, isso pode acontecer na interação com a sua audiência, nas trocas que você tem com as pessoas, e como você tem essa aura extremamente convidativa, você também pode estimular isso nas suas redes e buscar por esse feedback e começar a perceber as mensagens que você recebe, e à medida que você for lendo e trocando com a sua audiência, comece a perceber como o seu corpo se sente com relação àquilo. Essa é uma forma de você começar a perceber a sua intuição sacral. Agora, se você insiste em continuar nos lugares que não são para você, a aceitar oportunidades que não estão alinhadas com seus desejos, você vai viver o seu tema emocional, que é a frustração. E você vai perceber isso, por exemplo, se você está se dedicando horas e horas a um trabalho que não te deixa animada e nem feliz. Quando você começa a fazer concessões demais, se sente drenada e sem energia, ou se esforçando para entregar o seu valor para pessoas que não valorizam a sua visão, tudo isso vai minando a sua energia e você vai experimentar essa frustração interna. E continuar nesse ciclo vai meio que minando a sua energia e, consequentemente, você não vai conseguir estar em resposta, porque tudo que você está recebendo está te drenando e te causando mais cansaço. É como se você estivesse escolhendo estar drenada e, consequentemente, você está blindando o seu campo de receber oportunidades melhores que iam te trazer energia, entusiasmo e satisfação. E eu acho importante comentar nesse ponto também que quando a gente está criando o nosso negócio, posicionando a nossa marca, e às vezes a gente não tem como terceirizar, não tem uma equipe, a gente é sozinha, nós vamos ter que fazer coisas que não necessariamente a gente gosta, mas que são importantes de serem feitas para que a gente alcance um objetivo lá na frente. E dentro do desenho humano existem outros aspectos que a gente olha para lidar com essas atividades da melhor forma possível. Mas aqui a gente está se concentrando no tipo energético, na estratégia de vida, que representa o modo mais alinhado de agir e interagir com o mundo. Então aqui se atente à questão das escolhas. E muitas coisas são temporárias. Então se você sabe que determinada atividade não é algo que você gosta, mas que é importante para que você viva o seu propósito, você vai se dedicar sabendo que aquilo é temporário e encontrando alternativas para suprir aquela necessidade em um outro momento mais adequado. E o que é mais maravilhoso é que se você está em resposta, em alinhamento com a sua estratégia de vida, no momento que você precisar, por exemplo, trazer alguém para sua equipe, essa oportunidade vai chegar naturalmente no seu campo, e é muito importante que nesse momento o seu sacral esteja bem vivo e bem ativo para você dizer um sim com entusiasmo para essa parceria de trabalho, por exemplo. E assim, quanto mais você cria evidências de que você pode confiar na sua inteligência sacral, você vai viver a sua assinatura energética, que é a satisfação. E essa satisfação, ela é intensa para você, não é algo superficial. Pensa numa criança completamente encantada com a vida ou com as coisas mais simples possíveis. Ou então quando você oferece alguma coisa nova para uma criança e ela fica muito animada de experimentar aquilo. Essa é a sensação genuína de satisfação que todo gerador tem dentro de si e que você pode experimentar nas menores decisões e situações do seu dia a dia. Quando a gente pensa na sua marca, na expressão no digital, vão ser os feedbacks que você vai receber, as vendas que você faz, os depoimentos que você recebe pelo seu trabalho e também a troca que você tem com a sua audiência nas suas redes sociais. E é importante também que você entenda que essa satisfação, ela não vai vir necessariamente de um jogo de soma zero ou de uma linearidade, de, por exemplo, eu vou fazer isso e com certeza eu vou ter esse resultado. Você tá aqui para estar em resposta e você atrai naturalmente as oportunidades para o seu campo. Então tudo que você faz está interconectado. Se hoje você se sente esgotado, talvez você não esteja descansando e tendo lazer, por exemplo, que é algo
muito importante para que você descanse a sua mente e também restaure a sua energia para tomar decisões melhores no seu negócio. Então, quanto mais você faz coisas que te deixam confortável, satisfeita, que faz você se sentir nutrida, mais você vai elevar a frequência do seu campo e atrair oportunidades alinhadas com você. E lembre-se que, como você tem uma energia consistente, você também transmite muita energia para as outras pessoas. Então, esse descanso é crucial para você limpar o seu campo para atrair as pessoas e as oportunidades que você deseja. Agora, um adendo importante para você que é geradora manifestante. Você tem o mesmo tema emocional e assinatura energética da geradora, mas como você também é um pouco manifestadora, talvez você experimente o tema emocional e a assinatura da manifestadora também. Mas pensando no tema emocional, a sua frustração ela pode vir de dois jeitos diferentes. Uma delas é quando você está vivendo as situações que é fazendo concessões demais, trabalhando de forma excessiva, esgotando a sua energia de fato, e aí consequentemente você vai minando a sua energia sacral, e aí você não vai ter energia para dar o impulso que é importante para sua energia manifestadora. E também pode acontecer se você estiver no outro extremo e agindo completamente como uma manifestadora, que é ficar muito na energia masculina, muito do iniciar, do impulso. Você naturalmente tem uma energia mais impactante que uma geradora e uma manifestadora, porque a manifestadora, depois do impulso, ela também precisa de ciclos de descanso, e a geradora tem uma energia consistente. Então, quando a gente une essas duas coisas, faz com que você tenha muita energia para iniciar com impacto e também para sustentar ao longo do tempo esse movimento que você iniciou. Mas lembre-se que a sua estratégia de vida é estar em resposta. Então, quando você tenta iniciar tudo, forçar projetos, fazer as coisas acontecerem sem esperar que as oportunidades cheguem no seu campo para você responder, você também pode experimentar a frustração. E aí isso acontece porque você esquece de usar o seu sacral para prestar atenção no que te anima de verdade, o que te deixa entusiasmada antes de iniciar um movimento. Então, para você que é geradora manifestante, é muito importante que antes de você iniciar algum movimento, você consulte o seu sacral para confirmar que aquele movimento te deixa empolgada, porque essa sensação vai ser a confirmação de que você tem energia disponível para fazer esse projeto, essa ideia acontecer. Com uma mensagem final, eu quero te lembrar que o desenho humano ele tá aqui para te mostrar o caminho de ação de menor resistência para você. E entender e incorporar o seu tipo energético é o primeiro passo para você começar a experimentar o seu desenho. Mas é importante que você entenda que essa integração ela não é linear. Então, quanto mais você experimenta e caminha com o fluxo da vida, mais você vai recebendo confirmações do desconhecido de que você está no caminho certo. E o sinal para isso é a sua assinatura energética. Quando você está experimentando a sua assinatura energética, todo o resto ao seu redor vai se reorganizando para que você viva em alinhamento com como você foi projetada para ser. Então, agora que você absorveu esse conteúdo, experimenta viver em alinhamento com o seu tipo energético, porque esse é o primeiro passo para você começar a integrar o seu desenho. E isso vai ser muito importante para você se você busca viver uma vida com mais leveza e ter um negócio que faz com que você se sinta num estado de flow mesmo, como se cada movimento seu te trouxesse uma sensação de plenitude interno, porque é resultado de um alinhamento interno. E é claro que os desafios vão acontecer, mas quando você compreende a sua estratégia de vida, você vai conseguir lidar com esses desafios de uma forma muito mais fácil e também aprender junto com esses desafios. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar seu like, deixar um comentário, se inscrever no canal para receber os próximos vídeos, e também você pode acessar um guia introdutório de desenho humano com todos os detalhes do que eu trouxe nesse vídeo gratuitamente no link aqui da descrição. E eu te vejo no próximo vídeo.